A gente vai falar sobre dados de um estudo do uma pesquisa do Centro de Estudos de Relações e Trabalho e Desigualdades que foi apresentado lá na COP30 e mostrou que mulheres negras ocupam só 7% dos empregos verdes de energia limpa no Brasil. A pesquisa analisou a composição social, racial e de gênero nos setores de geração de energia e de restauração ambiental. O levantamento mostra que, apesar do avanço no discurso sobre transição energética, as desigualdades estruturais continuam se repetindo. Entre as empresas de energia solar, eólica e biomassa, por exemplo, 86% dos vínculos formais são ocupados por homens. As disparidades também aparecem na exposição a riscos ambientais. Pesquisas mostram que pessoas negras, indígenas e periféricas são mais expostas à falta de saneamento, enchentes, poluição industrial e escassez de água. Especialistas apontam que essas desigualdades não ocorrem por acaso. Elas refletem estruturas históricas que excluem, que influenciam desde o planejamento urbano até a distribuição de recursos. O diretor do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o Daniel Teixeira, está conosco para nos dar mais detalhes sobre essa pesquisa. Daniel, bom dia para você, muito obrigada. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a gente se depara com esse número baixo de pessoas negras à frente de cargos, né, que são tão importantes, principalmente em um momento em que a gente fala bastante sobre meio ambiente. Hoje, né, segundo dados do último censo, nós temos uma população negra aí de mais de 54% e mesmo assim ocupam pequenas áreas, né? São pequenos destaques. Quero que você possa trazer um pouquinho aí, detalhar, né, ali o mínimo, porque senão a gente levaríamos muito tempo para poder detalhar todo esse estudo que foi feito por vocês. Pode trazer mais informações para a gente? Bom dia, prazer participar aqui com vocês. De fato, essa é uma questão importantíssima para a gente debater. Além de justa, a transição energética precisa ser antirracista. Aqui, parafraseando Angela Davis, né, que não basta a gente ser, entre aspas, neutro, né, não ser racista, é preciso ser antirracista numa estrutura econômica que desde o primeiro ciclo, né, quando a gente fala desde a invasão portuguesa ao Brasil, no ciclo que dá nome à nossa nacionalidade, né, brasileiro, que é nome de profissão, eu sempre gosto de lembrar isso, como carpinteiro, pedreiro, brasileiro, porque a gente não tinha um plano de país para todas as pessoas, as que já estavam aqui no território, as que foram trazidas à força do continente africano, mas sim um ciclo econômico baseado na exploração de um elemento ambiental, que é o pau-brasil, né? E colocando os lugares sociais já pré-definidos e hierarquizados, né? A população negra e indígena sendo expropriada do fruto do trabalho e vítima de genocídios ao longo da história, enquanto uma população europeia que chegava, né, que invadia o território a partir de Portugal, mas que expropriava o fruto desse trabalho e se beneficiava disso. Depois de tantos ciclos econômicos que a gente teve no país, a gente chega finalmente a um ciclo verde, a um conjunto de investimentos. Nós temos um plano importante no Brasil, que é o Nova Indústria Brasil, busca uma industrialização verde, a descarbonização da economia, mas de nada adianta uma economia de baixa emissão de carbono e de gases de efeito estufa se as desigualdades permanecem intocadas ou até pioradas. Infelizmente, isso é possível, porque é uma economia verde que pode excluir. E quando instala seus parques eólicos, causa impactos em comunidades, que são comunidades em geral tradicionais, indígenas, negras, quilombolas, e que acabam tendo uma população que sofre muitas vezes. É a que menos contribui para os problemas climáticos, né, para as mudanças, mas é a que mais sofre com os impactos dela e também com os impactos de, entre aspas, soluções que não a considerem, porque se são soluções que não levam em conta o olhar de quem está no território, né, de quem está vivenciando o impacto climático com mais incidência, como é o caso da população negra e populações tradicionais, a gente não tem soluções eficientes que de verdade dialoguem,
né, com essas realidades. Como o presidente Lula falou, essa é a COP da verdade. Então, verdade seja dita, a gente ainda tem uma perspectiva muito branca, o que eu gosto de chamar de branquitude climática. Ela é muito presente na própria COP, na perspectiva do próprio evento, né, dessa conferência climática, e de muitas organizações que não olham também para a sua própria composição e o que fazem no território das mudanças climáticas, sem olhar para as populações que verdadeiramente sofrem, que têm possíveis soluções para dialogar com esses saberes mais codificados da linguagem climática. E essa é a nossa pesquisa, né? Ela trata justamente de olhar para os setores tão importantes de reflorestamento e energia limpa e, infelizmente, perceber que a população negra não está incluída nas perspectivas do que é essa economia verde. É isso, né, Daniel? A gente vê, né, esse estudo que traz que mulheres negras dentro dessa parte aí de empregos verdes de energia limpa no Brasil ocupam só 7%, mas o número ele cresce quando a gente afunila ainda mais, né? O número diminui, na verdade, né? Quando a gente afunila ainda mais toda essa pesquisa. Por exemplo, você acabou citando, né, que as desigualdades voltadas aí ao meio ambiente, ela atinge principalmente os povos originários, pessoas ribeirinhas, como acontece lá em Belém do Pará, na COP30, eu estive lá e de fato a gente vê um número menor de pessoas negras em posição de destaque e um número maior de uma população negra que sofre com essas desigualdades. Daniel, queria que você pudesse trazer para a gente também uma soluções, né, que possam acontecer a curto, médio e longo prazo, para que esse número de mulheres negras, de pessoas negras em destaque, ele possa aumentar e esse número de pessoas negras que sofrem com essas desigualdades, ele venha a diminuir. Pois é, eu estou aqui ainda em Belém desde o primeiro dia da COP, acompanhando tanto as negociações, mas também estamos com a equipe incidindo em diferentes discussões, painéis, e a verdade é que essa perspectiva que você bem notou quando esteve aqui também, ela permanece muito forte. Nós estamos discutindo com as organizações de que forma a gente pode enfrentar e superar o que eu chamo, sim, de uma branquitude climática, que é uma perspectiva de mundo. É bom lembrar, quando a gente fala de branquitude, a gente está falando de uma perspectiva, né, uma manifestação do racismo verticalizada numa pessoa, né, com os privilégios de ser branco, de ser branca numa sociedade permeada pelo racismo desde há tanto tempo, né? Por isso que eu gosto de sempre recuperar essa perspectiva histórica.